Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa massa maravilhosa. Você vai gastar só 500 gramas de farinha de trigo e 300 gramas de batata. 4 batatas médias e você vai fazer mais de 100 salgadinhos grandes e para festa vai dar uns 200, 250, dependendo do tamanho. Essa receita rende muito, você pode fazer para aniversário, para festa, você pode até para vender e ganhar um dinheiro, né? Então, essa massa aqui que eu vou ensinar hoje, ela é diferente porque você não precisa ela sovar ela quente. E ela é muito fácil de trabalhar, fica maravilhosa. Eu vou ensinar o recheio e vou ensinar a massa. Saiu de queijo, pão de queijo. Agora pode cortar a coxinha. Ó, aqui tem um alho, aqui tem uma cebola. Eu só vou dar uma refogadinha aqui. Ó. Lembra que eu fiz um peru na quinta-feira? Hoje é segunda. A gente ficou comendo peru 4 dias. Aí sobrou. Aqui tem a parte que tem que fica a costelinha, né? Tá vendo? Entra um pouco do peito. E aqui, ó, eu tinha tirado um pedaço do peito, né? E tinha congelado, porque sobrou muito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou refogar isso aqui, porque eu vou fazer um croquete com o peito, né? E a sobra do peru. Ó, olha como rende. E aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de água, só um pouquinho. Eu não vou colocar muita água não, porque eu quero o recheio, ele molhadinho, mas pra seco. Eu vou deixar cozinhando aqui uns 5 minutinhos. Ó. Você prova o sal, aí se precisar você coloca mais um pouquinho de sal. E vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Quando eu coloquei aquela cebola, para dar uma douradinha, eu coloquei um pouquinho de sal nela para ela não ficar dando muita água. Eu vou mexer aqui e vou provar o sal. Tá bom o sal. Aí eu vou colocar azeitona. E vou colocar também 4 colheres de requeijão. Ó, agora eu vou mexer aqui. Ó, eu mexi, tá vendo? E tá um creme, ó. Só que eu quero ele mais um pouquinho consistente. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de farinha assim, vou mexer. Vou mexer bem. A quantidade você vai vendo. Aqui eu tinha colocado 2 colheres. Eu coloquei um pouquinho, agora eu vou colocar mais um pouquinho. 2 colheres de sopa. E vou mexer. Ó. Tá vendo aqui a consistência? Ele tá firme, mas ele não tá duro. Eu vou apagar o fogo. Vou dar mais uma mexidinha aqui na minha panela. E depois eu vou colocar, tá vendo aqui, esse aqui é o Marinex, ó. Eu vou colocar aqui para esfriar. Porque eu quero ele bem gelado. Então, depois que ele esfriar,
eu vou colocar na geladeira. Eu tô fazendo isso aqui à noite. E eu só vou fazer a massa do croquete amanhã. Então, ele vai ficar na geladeira gelando, porque eu quero ele bem consistente, mais macio, na hora de eu fazer. Ó, tá vendo que conforme ele vai cozinhando e você vai mexendo, ele acaba desfiando sozinho, ó. Tá vendo como é que ele tá bem desfiado, ó. Eu nem tive trabalho de desfiar tanto assim. Isso aqui é um pouquinho de salsinha que eu tenho congelado. Você pode botar salsinha e cebolinha. Eu vou colocar só a salsinha. Você viu que o meu fogo já tá apagado, né? Agora eu vou mexer e vou colocar pra cá. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui tá quente ainda. Ó, como ele tá. Ele tá muito quente, mas vou pegar pra você ver a textura dele. Ó. Tá vendo? Ó, como é que ele tá macio. É assim que eu quero. E ele tá quente. Ele vai esfriar. E depois que ele esfriar, ele vai ficar mais consistente. Aí, quando eu fizer o meu croquete, vai ficar mais fácil para modelar. E quando eu fritar ele, aí ele vai voltar essa textura até mais molinho. Porque aí ele vai ficar quente. Então, a dica é sempre deixar esfriar bem o seu recheio, né? E o seu recheio para salgadinho, ele não pode ter molho, porque senão ele não fecha. Para começar a nossa massa de salgadinho, essa massa você pode fazer coxinha, você pode fazer risole, enroladinho de salsicha, coxinha. Pode usar essa massa para vários tipos de salgadinho, ela é uma massa básica. E hoje eu vou fazer com o peito de frango que eu falei, né? Que sobrou do meu peru e alguns pedacinhos que eu desfiei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui tem uma colher de manteiga, aqui tem uma cebola pequena. Eu tenho essa roxa, mas você pode botar a cebola normal. Ó, tá vendo? Eu piquei na mão mesmo. Eu não tenho processador e tudo que eu faço na mão. Então, a minha cozinha é simples. É uma cozinha de dona de casa. Eu vou colocar aqui, vou colocar uma pitadinha de sal aqui na minha cebola. Só para ela não dar muita água. E só vou deixar ela dar uma murchadinha de nada. Não vou dourar, não. É só pra ela pegar um pouquinho do sabor da cebola. Depois que ela fizer isso, aqui eu tenho 4 copos de leite. Eu usei a minha medida, foi esse copo aqui, tá vendo? Esse é o copo grande. Eu gosto de usar medida de copo porque eu não tenho balança, né? Mas na descrição do vídeo eu vou deixar por peso, né? E se você quiser substituir por copo, eu sempre faço minha medida com copo. Então, nessa receita ela é diferente que eu tô fazendo hoje. Eu já fiz uma receita de coxinha, né? E que eu uso totalmente diferente. Vai na minha playlist que tem como fazer coxinha. Só que essa aqui eu vou fazer diferente e eu vou usar para fazer o croquete do peito de peru e vou fazer umas coxinhas também para você ver que você pode usar a mesma massa. Aqui tem a cebola, uma colher de margarina, aqui tem o meu leite. Eu vou usar uma colher de sal a princípio, mas depois eu vou provar o sal. Aqui tem meia colherzinha assim, ó, de café, de cúrcuma. E aqui tem 300, era para ser 300 gramas de batata cozida e amassada, tá vendo? Eu botei a minha batata aqui e amassei com garfo. Aqui tem 4 batatas pequenas. Aí, mas se você tiver balança, é 300 gramas.
aqui tem 2 copos de farinha. Essa massa é o seguinte, para 2 copos de farinha, você vai usar 4 de leite, né? E se você tiver balança, né, você vai colocar a quantidade de farinha e o dobro de leite. Aqui tem o restante da minha margarina, que eu vou colocar, que no total vai ser 100 gramas. Ó, a minha... É só para derreter a manteiga, porque quando você cozinha a massa, essa cebola, ela vai acabar de cozinhar. Então, não precisa dourar muito. Eu vou colocar o meu leite. Sempre vai estar na descrição do vídeo, sempre. O meu leite. Aqui a minha margarina. Ui, foi longe. Minha margarina. Aqui tem 1 colher de sal de sopa, mas depois eu vou provar, porque o sal, ele tem que estar bem, assim, o sabor do sal, assim, não é... Quando você faz uma comida, você vê, prova o sal, tá bom. Tem que ser um pouquinho a mais, quando tá nesse sabor do leite. Tem que passar um pouquinho de nada. Por quê? Porque quando você colocar a farinha e a batata amassada, aí você vai ter que provar o sal de novo, porque aí vai ficar com menos sal. Vou deixar ferver aqui um pouquinho, porque depois que ferver, aí eu vou colocar minha batata que já tá cozida. Então, daqui a pouco eu volto mostrando ela fervendo. Porque só vai colocar o restante dos ingredientes quando estiver fervendo. Ah, outra coisa também. A minha massa eu coloco 2 colheres de queijo ralado. Aí é opcional. Eu sempre gosto de colocar. Mas também quando eu colocar a farinha. Isso vai ser lá pro final. Então vamos esperar ferver. Quando ferver, eu te mostro o processo. Ó, já ferveu. Aí, olha só, eu vou colocar a minha batata agora. Depois que ferve, você coloca a batata. Vou colocar minha batata agora. Ó, como eu falei, ferveu, aí a gente vai colocar a batata. Ó, essa batata eu amassei com o próprio garfo. Ou você amassa com o garfo, ou você amassa com soquete. Não passa no processador, nada disso. Tem que amassar na mão. Então, ó, coloquei a minha batata aqui. Vou mexer para dissolver toda a batata. Ó, tá vendo? Dissolveu a batata. Lembra que eu falei de um pouquinho do cúrcuma? É só um pouquinho para dar uma corzinha, né? Não é muito, é só para dar uma corzinha. Aí você mexe, ó. Tá vendo? Deixa eu provar o sal. Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Tá vendo? Aí, agora eu vou colocar as 2 colheres do parmesão. E já vou colocando a minha farinha. Não se preocupa que ela vai parecer que não dá certo, não tá dando certo, né? Mas é assim mesmo. Aqui você não para de mexer. Parece que não tá dando certo, mas tá.
essa é uma massa mole mesmo. Você vai ficar mexendo até soltar da panela. Parece que não vai dar certo, mas vai dar. Se você fizer a metade da receita, é mais rápido e mais fácil de mexer. Tá no fogo baixo, você vai mexendo. Essa hora você faz um pouco de força mesmo. Ó, parece que não tá dando certo, mas tá. Ó, mais ou menos uns 5 minutinhos. Dependendo da sua panela e do seu fogo, 3 a 4 minutinhos mexendo. Sempre vai fazendo assim, ó. Ela já tá começando a soltar da panela, ó. Aqui. Vai sempre fazendo assim. Ela já está soltando da panela. Eu vou apagar o fogo, mas eu vou continuar mexendo. Ó, eu apaguei o fogo e continuei mexendo. Tá vendo como é que ela fica soltando da panela? Ó, esse é o ponto. Eu vou continuar mexendo aqui por 1 minuto e depois eu vou botar na minha bancada. Ó, eu faço essa massa de coxinha mais ou menos em quase 30 anos, né? Mas todo dia você aprende uma coisa nova. Por exemplo, esse negócio de botar cúrcuma para dar uma corzinha. E outra coisa também, que eu vi um professor, né, que ensina, um chefe de cozinha, que quando você terminar a massa, coloca um fiozinho de azeite antes de te botar na sua bancada. Faz isso. Deixa eu levar para minha bancada agora. Aqui, ó, a minha bancada, eu limpei bem. E aqui, como eu passei um pouquinho de azeite, né? E vou colocar minha massa aqui para ela esfriar. Eu só virei a panela, a minha massa caiu, ó, tá vendo? Então, antes eu sovava ela quente, mas esse profissional falou que é bom você espalhar a massa e deixar ela ficar um pouquinho morna, para depois você sovar. Então, vou fazer isso. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é que eu não peneirei a farinha, mas quando você for sovar, isso some. Se você quiser peneirar a farinha, né? Mas como eu sou prática na cozinha, eu gosto de fazer tudo. E como eu sei que sovando isso aqui sai, então eu não me preocupei em peneirar minha farinha, que ela que era bem fininha. Aí eu vou deixar amornar aqui e depois vou te mostrar. Você espalha assim bem na sua bancada ou na mesa. Essa massa rende muito, porque eu dobrei a quantidade. Ó, tá vendo? Ela já tá um morno para quente. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa aqui em três partes. Essa daqui eu vou fazer bolinha de queijo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela aqui e vou colocar um pouquinho de azeite na minha mão. Pronto, arrumei um espaço. Aí o que você vai fazendo? Vai fazendo isso. Essa
Tá vendo? Foi o que eu coloquei a mussarela. Você só vai fazendo isso, dar uma sovadinha, pra sua massa ficar bem lisinha. Esse aqui vai ser a bolinha de queijo que eu vou fazer. Essa massa, ela fica mole mesmo, tá vendo? Ó, mas, ó, gostosa de trabalhar, tá vendo? Por isso que é bom você dar uma sovadinha assim, rapidinho, de leve. Depois que você sovou sua massa, você passa mais um pouquinho de azeite, faz assim, ó, tá vendo? E coloca assim do lado pra ela ir descansando. Aí você tem que esperar ela esfriar bem pra começar. Você pega um pedacinho de plástico e coloca assim pra ela não ficar dando ressecar em cima, mas você não fecha o plástico totalmente, que ela tá esfriando. Aí você vai pegar outra sua massa e vai fazer a mesma coisa. A tua mão já tá com azeite, né? E vai sovar, fazer o mesmo processo assim. Isso é o sovar, por isso que eu falei que se tiver alguma bolinha de trigo, não tem problema, quando você fizer isso, já vai sair, tá vendo? Eu nem sovei ainda, ó, olha como é que ela é. Muito boa para trabalhar. Eu vou fazer o mesmo processo aqui e vou deixar minha massa descansando até ela esfriar totalmente. Isso aqui é uma mistura que eu aprendi agora. O seu salgadinho, ele ficar meio crocantinho por fora. Aqui tem 100 ml de leite. Aqui é uma colher de sopa de maisena. Fala para usar 30 gramas, né? Como eu não tenho balança, eu uso colheres. Aqui tem as minhas claras, que eu... Lembra que eu fiz um pão que eu usei a gema, 4 gemas. Aqui tem 4 claras. Na receita fala para você usar 200 ml de clara. Mas eu vou usar a que eu tenho. Deixa eu ver quantos ml deu 4 claras do meu ovo. Então depende muito do seu ovo. Peraí, deixa eu virar o contrário. Ó, os 100 ml de leite, uma colher de maisena. Aqui tem quase 200 ml de clara de ovo. São 4 claras de ovo, então depende muito do tamanho do seu ovo. Aí você vai bater isso tudo no liquidificador. A clara de ovo, 100 ml de leite, a maisena e coloca uma pitadinha de sal. E bate isso no liquidificador. Ó, já bati. Eu vou voltar aqui. Isso aqui eu vou usar para passar o meu salgadinho, para empanar meu salgadinho. E isso aqui, conforme eu vou enrolando, essa espuma vai diminuindo. Então espera diminuir um pouquinho a espuma. Agora que a nossa massa já tá fria, ó, tá vendo? Ó, eu não passei nada na minha mão ainda. Mas é bom você passar um pouquinho de azeite. Aqui tá a minha mussarela que eu vou usar mesmo enroladinho. E aqui tá o meu peito de peru que eu fiz ontem. Olha a consistência que ele tá agora, tá vendo? É assim que eu quero. Porque aí, na hora que você for enrolar, fica mais fácil. Olha que ele tá bem consistente, ó. Ó, tá vendo? Mas quando você fritar, ele vai ficar mais macio, ó. Aqui tem duas travessas com a farinha de rosca. Essa minha farinha de rosca, ela tem salsinha nela.
Se você quiser também, na hora que você estiver sovando, você pode botar salsinha fresca aqui, bem picadinha. Eu não coloquei na massa não, mas na minha farinha de rosca já tem. Aqui tá aquela misturinha que eu falei, que é com clara, leite e uma colher de maisena, né, e uma pitadinha de sal. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar a enrolar. Eu vou fazer um croquete, né, o formato, e vou fazer uma coxinha para você ver com a mesma massa. E vou usar o mesmo recheio, né? E depois eu vou fazer a bolinha de queijo para te mostrar. E quando estiver pronto, o processo é passa aqui primeiro, depois passa nessa misturinha, para depois passar nessa por último. Aí que ele vai ficar bem crocantinho. Aqui já tá meu marinex separado, ó, tá vendo? É um marinex. Eu botei o pano de prato assim para não fazer sujeira aqui na minha mesa, que eu tô na minha mesa para ter espaço. Se eu precisar, eu coloco um pouquinho de azeite na mão na hora que eu for enrolar minha massa. Por enquanto, ó, tá vendo? Ela não tá precisando não, ó. Então, eu vou começar a enrolar agora, vou te mostrar. Ó, eu peguei essa quantidade aqui de massa, tá vendo? É a metade do meu dedo. Eu vou fazer essa medida assim, ó. Tá vendo aqui? Porque eu vou fazer, você enrola, né? Aí você dá uma achatadinha assim, ó. Tá vendo? Aí você vai fazendo assim. E deixa um pouco no meio, meio assim, ó. Vai ficar um pouquinho mais alto no meio. Porque na hora que você for colocar o seu recheio, ó, tá vendo? Aí você pega o seu, eu vou pegar de novo um pouquinho, a quantidade que você usar, tá vendo? Esse meu garfo aqui, ele é pequenininho, porque o meu salgadinho eu tô fazendo pequeno, porque é para Natal, e você pode fazer para festa, mas se você quiser fazer maior para vender, você aumenta o tamanho. Aí, o que que você faz? Você ajeita assim, ó, tá vendo? Dá uma apertadinha assim na mão. Aí, com essa parte aqui, você joga pra cá, ó, tá vendo? Joga uma parte, depois você joga a outra. Por isso que é interessante, ó, aí você faz assim, como se fosse fechar uma fralda de bebê, ó. Esse aqui vai ser o formato de um croquete, ó, tá vendo? Você ajeita pra dentro, faz assim, ó, e dobra. Ó, tá vendo? Aí você vai com a mão delicada e dá uma enroladinha assim, ó. Ó. Faz isso. Se você quiser dar uma puxadinha para fazer um biquinho, você faz assim, ó. Para fazer um biquinhozinho de nada. Tá vendo o formatinho dele? Fica um formatinho de um bolinho de aipim ou um bolinho de bacalhau, tá vendo? Aí, o que que você faz? Você pega a farinha de rosca e já passa logo. E já passa logo. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma bolinha de queijo, que é o mesmo processo. Ó. Você pega o tamanho que você quer fazer. Vou tirar, que eu vou fazer um pouquinho menor, que eu vou colocar o recheio. Ó, a bolinha de queijo, você só faz isso, ó. Vai fazendo assim com a mão, ó. Faz um buraco nela. Ó, tá vendo? Fiz um buraco. Aí eu pego a minha mussarela, tá vendo? Ajeito aqui nela. Aí eu faço o mesmo processo daquele. Eu puxo um pouquinho pra cá, puxo um pouquinho pra lá e fecho aqui, ó. Ó, tá vendo? Fecho. E depois eu vou fazendo devagar o formato da bola. E você vai fazendo assim.
o formatinho da bola. Ó. Se você ver que a sua mão tá querendo começar a colar, você passa um pouquinho de óleo. Ó. Você faz o mesmo processo. Acabou de fazer, já joga aqui. E agora eu vou fazer o formato da coxinha. Eu vou passar um pouquinho de azeite na minha mão. Ó, eu peguei quase a mesma quantidade do croquete, um pouquinho a mais. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, vou achatar, fazer isso. Tá vendo? Fiz Aí, vou fazer o mesmo processo, afinando as bordas e deixando um pouquinho mais alto no meio. Porque quando eu colocar o recheio, não vai ficar muito grossa em cima. E embaixo não pode ficar muito fina para não estourar a coxinha. Aí você vai fazer de novo com o garfo. Tá vendo? Você tira a quantidade, você bota aqui. Coxinha tem que ter bastante recheio, ó. Tá vendo aqui? Você ajeita assim, para ficar bem firme o seu recheio. Se você for fazer uma coxinha grande, você coloca catupiry embaixo. Essa minha coxinha é para festa, vou fazer pro Natal, vou congelar pro Natal, então eu tô fazendo sem o requeijão dentro. Você pode colocar o requeijão. Aí, tem duas maneiras de fechar. Você pode fechar assim, tá vendo? Já fazer isso, ó. E ajeitar assim, ó, com a palma da mão. E já vai fazendo o bico, ó. Tá vendo? Já formou a coxinha. Essa massa tá muito boa para trabalhar. É uma massa que como fosse um creme. Se você achar que ficou um pouquinho fininha aqui, você vem com um pouquinho da massa e dá uma ajeitadinha assim, ó. Porque aí não corre o risco de estourar a sua coxinha. Aí você faz o mesmo processo. Já acabou de fazer, já joga na farinha de rosca. Eu vou fazer um pouquinho aqui a mais, para depois te mostrar o outro processo. Ó, eu vou fazer outra coxinha para fechar do outro jeito. Fez assim, pegou o tamanho que você quer, dá aquela amassadinha de leve, com a palma da mão, você vai afinando um pouco as laterais. Tá vendo? Ó, tá vendo que aqui ficou um pouquinho mais gordinha no meio, tá vendo? Você dá uma ajeitadinha, afina um pouco aqui. Aí você vai colocar o recheio. Aqui o recheio. Aí você vai fazer tipo igual eu fiz com croquete. Então, você ajeita assim. Aí você ajeita assim, ó. Aí joga esse aqui pra cá. Joga esse pra frente. Aí você fecha assim. Tá vendo? Fechou. Fechou. Aí você vai formar a sua coxinha. Vai jogando assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela tá assim. Aí você vai ajeitando aqui um pouquinho. E depois do mesmo processo da outra, com a palma da mão. Ó. Tá vendo que aqui começou a abrir um pouquinho? Você vai lá, pega um pedacinho da massa, faz uma costurazinha com a própria massa. E quando você passar na farinha de rosca e naquela misturinha da clara de ovo, vai selar, não vai abrir. Tá vendo? É só você fazer assim, delicado, ó. Tá vendo? Nem parece que foi costurada. Aí você dá uma ajeitadinha pra ficar bonitinho.
e joga logo na farinha. Esse processo de você jogar na farinha é porque a tua massa não resseca, tá vendo? Ó, peguei esse aqui, tá vendo? Vou fazer outro formato do croquete pra você ver. Ó, faz a mesma coisa, o mesmo processo da coxinha. Aí, ó, aqui só vou dar uma amassadinha aqui assim, mas aqui, tá vendo aqui, ó, que tá bem mais grosso o final. Ó, você pode dar uma ajeitadinha assim, tá vendo? Vai ficar mais fininho, que você vai dobrar isso aqui. Aí você pega a quantidade, você dá uma ajeitadinha assim, se tiver muito você tira o excesso, ó. Aí você dobra essa parte pra cá, ó, tá vendo? Aí a outra você bota por cima. Bota por cima, ó, tá vendo? Aí você vai, dobra isso aqui, assim, fecha. E o outro lado é a mesma coisa, puxa pra cá pra fechar, como se fosse uma costura, tá vendo? Ó, fechei assim. Aí você, com a mão, você vai fazendo assim, ó. Você vai ajeitando ele, que ele vai ajeitando, ó. Ele vai ficando no formato, ó, tá vendo? Você ajeita. Aí, pra fazer o biquinho, você faz assim, ó. Dá uma levezinha, aqui, ó, tá vendo? Com a palma da mão, ó, tá assim, aí você faz assim, ó, tá vendo? Dá uma levezinha, aí, ó, vai ficar assim, e você dá uma ajeitada. Pronto. Aí você passa na farinha e dá uma ajeitada. Ó, esse aqui tá um pouquinho maior, tá vendo? Eu vou fica mais fácil pra mostrar. Aí, ó, você fecha aqui, ó, tá vendo? Joga pra cá. Esse é o croquete. Ó, deixa eu virar assim. Faz assim, ó. Tá vendo? Aí você vai, ajeita com a mão o mesmo processo. Aí você vai fazendo assim, com a palma da mão, pra fazer um biquinho, vira e vai fazendo delicadeza com a mão. Ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Eu fiz 6 croquetes, estão mais ou menos do mesmo tamanho. Tem um maiorzinho que o outro, mas eu não fiz a medida certinha. Tá vendo as minhas coxinhas? Tá vendo? Praticamente quase do mesmo tamanho. Mas se você quiser do tamanho certinho, aqui tem uma bolinha de queijo que eu fiz. Essas daqui, tá vendo? Eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho, botei aqui, tá sem recheio. Aí que eu vou colocar o recheio. Aí você faz assim. Só que você tem que fazer aos poucos, para não secar sua massa. E sempre quando você tiver sua massa, você deixa assim, ó, ela tampada com um pano e pegando aos poucos sua massa, igual eu tô fazendo aqui, ó, pegando assim aos poucos. Por quê? Porque o ar resseca a massa. Então, para não ressecar sua massa, eu vou acabar de fazer as minhas 5 bolinhas, que eu tô fazendo 6 de cada, e vou te mostrar o final do processo. A bolinha de queijo, eu já mostrei como é que eu faço. Eu só faço um buraco aqui assim. Vou afinando aqui. Ó.
Ó, e deixo sempre a parte de baixo um pouquinho mais grossa. Você pode fazer aquele outro mesmo processo. E enche com queijo. Se você gostar de orégano, você coloca o orégano no seu queijo. Como aqui meu marido não gosta de orégano, então eu não vou colocar. Ó, você pode fazer aquele mesmo processo de fechando assim. Ó, tá vendo? E depois com a mão ajeitando o formato da sua bolinha. Se der uma estouradinha, você vai fechando e pode fazer a mesma coisa. Pega um pedacinho de massa, ó, e acrescenta e faz uma emenda. E vai com delicadeza fechando. A bolinha de queijo você tem que ter muito cuidado para não ficar com ar. Então você faz bastante assim, ó, para ela ficar bem modelada e não ter nenhum ar, para não estourar na hora que você fritar, que a bolinha de queijo é chato na hora de fritar. Ó, tá vendo? Aí joga logo na farinha de rosca e vamos terminar aqui. Ó, eu só fiz 6 de cada agora. Olha a quantidade de massa que eu tenho. Então vai render muito. Sempre deixa a sua massa tampada. Aqui eu tenho aquela misturinha, tá vendo? Que eu fiz com a clara. Aí agora esse processo, se você tem 2 pessoas, é rapidinho. Mas como eu tô sozinha, aí eu vou passar aqui, vou colocar nesse Marinex. Vou passar todas elas aqui. E depois que eu passar aqui, tá vendo? Aí eu vou de novo na farinha de rosca. Isso que vai dar aquela casquinha, tá vendo? Aí você bota num lugar fininho, no tabuleiro, que quando você congelar, você tem que congelar assim, separados. Eu vou passar tudo aqui e depois eu vou te mostrar como é que eu vou congelar ele. Que você tem que congelar eles separados. Ó, esse aqui que eu já tinha passado na farinha de rosca, tá na farinha de rosca. Passa na misturinha. Aí depois passa aqui na farinha de rosca de novo. Tá vendo? Você dá uma ajeitadinha e passa. O bom de você colocar aqui primeiro, porque quando você... aí você passa um monte de uma vez, aí isso aqui escorre. E depois você pode reutilizar. Aí você vai botando tudo aqui, aí é rapidinho. Aí depois eu te mostro. Passar, dá uma mexidinha assim, porque a maisena ela sempre desce, né? Aí você dá uma mexidinha. Ó, passei tudo aqui. Aí eu vou pegando um de cada vez e vou passando na minha farinha de rosca. Aí vou colocando aqui, ajeitando. Ó, eu passei todas elas, tá vendo? Esse aqui ficou um pouquinho menor, tá vendo? Depois eu falei que fiz um maiorzinho, ó. Sempre dá um espaço assim na hora que você congelar, porque depois que congelar que você tira e coloca num saquinho. Isso aqui vai pro congelador. Lembra que eu fiz uma massa e botei mussarela separada? Tá vendo? Que vai ser a bolinha de queijo. Então, essa aqui é a da bolinha de queijo. Essa eu vou fazer croquete e coxinha. Essa também croquete e coxinha. Aí eu vou ver a quantidade que eu vou fazer. Eu vou acabar de enrolar aqui. Eu já fiz 18, né? Aí agora eu vou terminar aqui. Tá vendo? Essa aqui é uma latinha de tuna. Eu vou abrir e vou colocar aqui, pra você ver que você pode fazer o recheio de peixe também. Veio com muita água,
Eu vou tirar o excesso dessa água. Tá vendo esse aqui? Já veio maiorzinho do que esse. Ó, tá vendo aqui? A marca é diferente, ó. Tá vendo? Esse aqui, elas estão conservadas em água. Tá vendo? Eu tirei um pouquinho do excesso da água. O que eu vou fazer? Eu vou dourar um alho e uma cebola e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com peito de frango, o peito de peru, para fazer aquele molhinho. Tá vendo? Aqui tem a minha cebola, né? Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Tá caindo. Vou tirar esse um pouco excesso aqui. Aqui, ó, vou tirar porque caiu muito. Aí eu vou colocar as duas. Ó, coloquei as duas. Aqui tem 2 colheres de coentro, mas pode ser salsinha e cebolinha. Você mexe. Eu vou colocar um pouquinho de alho em pó. Alho em pó. Eu tô fazendo com a tuna que eu tenho aqui, para te mostrar que eu tô fazendo essa massa. Esse processo aqui você também pode fazer com um bacalhau. Depois eu vou fazer um bolinho de bacalhau específico. Mas eu tô fazendo esse croquete de peixe. Você prova o sal. Ó, tá vendo que tá com pouco caldo. Mas ainda tá um pouquinho. Eu não quero com caldo, então vou fazer aquele mesmo processo. Botando um pouquinho de farinha e mexendo. Aí você, é de acordo com a quantidade que você tem, você vai colocando. Aqui tem uma colher cheia de farinha de trigo. Você vê que tá soltando da panela, você já pode apagar o fogo e bota para esfriar. Ó, agora já ficou pronto. Você tira da panela e espera esfriar bem. Só depois que esfriar bem que pode usar. Ó, a gordura tem que estar bem quente. Aí você, fogo médio para baixo. Você não coloca muito. Você coloca aqui na minha frigideira, na minha panelinha, tá vendo? Até mais um pouquinho da metade. Eu vou fritar esse daqui para você ver. Então, vou botar 3 em 3. Ops. Depois que você colocar, você não mexe mais. Você pode fazer assim com a panela. Ou separar assim um pouquinho. Aqui eu tenho um escorredor para escorrer. Aí você não precisa de papel. Aí depois você passa com papel. Ó. Tá quase bom. Já tá bom. Já vou tirar já. Ó. Tem que tirar com o maior cuidado. Lembra que essa massa ela é muito macia, muito... tipo um creme, né? Aí, para conservar quente, o que você faz? Você tampa assim, até ir fritando. Aí, conserva ele quentinho. Céu de queijo, cortando de queijo. Agora pode cortar a coxinha.
Lembra do peixe? Tá vendo aqui, ó? Da tuna. É porque eu falei tuna, tuna em inglês e é atum, né? É a mesma coisa. Tuna e atum é a mesma coisa. Ó, como é que ele ficou. Eu coloquei na geladeira depois que esfriou, ó. Eu vou fazer daquele mesmo jeito, só que eu não vou fazer biquinho. Eu vou fazer ele, dobrar ele e fazer ele meu quadradinho. Ó, eu fiz daquele mesmo processo, só que em vez de fazer biquinho, eu fiz assim. Para diferenciar que esse vai ser o de peixe. Outra coisa que eu ia falar para vocês também, se vocês não tiver o atum, você tiver filé de tilápia, você tempera só com sal e pimenta do reino, bota o azeite na frigideira e cozinha só no vapor, que é muito rápido cozinhar o peixe. Vira de um lado, do outro, espera esfriar, desfia e faz esse mesmo processo que eu fiz com a tuna. E a tilápia também fica muito bom. Fica uma boa dica aí. Olha quem veio ajudar a vovó. A Agatha. Passando aqui. Aí. Com delicadeza. Né, Agatha? Agora pega e coloca Ali. aqui e pega outra. Aí faz a mesma coisa. E agora aqui. E agora esses aqui já foram passados ali no ovo. Ovo aqui dentro. Agora esse, gente. Tem que fazer assim. Igual que tem uma Roll it, roll it, roll. Pode fazer assim, ou senão você pode fazer de botar bolinha. igual eu fiz aqui. Eu já passei já isso aqui tudo no ovo já e já que aí adianta mais. Eu tava aqui sozinha, a Agatha chegou para me ajudar. Gente, você pode fazer de que jeito? Pode fazer de bolinha, pode fazer assim, igual coxinha, pode fazer como que você quiser. É assim? Olha, gente. Olha como ficou. A gente ainda não colocou no forno ainda. Só que a gente é errado, desculpa. Eu fiz um tamanho médio e deu quase 100. Se for fazer para festa, vai esse tamanho aí, dá 3 tamanhos, vai dar mais ou menos 250 a 300 salgadinhos. Então essa massa rende bastante. E sempre é bom ter alguém para te ajudar, porque é demorado o processo para enrolar um salgadinho. Lembra que eu falei que ia congelar separado? Esses já estão congelados, ó. Tá vendo? Já estão e tá muito Ó, gelado. tá vendo, ó? Aqui, ó. Ó, tá muito duro. Nem consigo apertar, gente. Tá De congelado. tão que Aí tá duro. você pega elas separadas agora e vai colocando nos saquinhos. Ó. Ó, ficou grudado aqui. Alguns não ficou. Só que alguns ficou
um pouco. Aí você vai botar cada saquinho, uma pouca quantidade e volta pro congelador. Ó, tá vendo aqui? Ó. Você pode fazer isso para ganhar espaço. O tabuleiro pequeno, bota outro pequeno e bota assim, ó. E não amassa, tá vendo? Eu já botei aqui dentro do saquinho, assim. Aí, ó, aí é só você fazer esse saquinho. Tá vendo? Já tá congelado. Ó, tá todos congelados. Aí você pode tirar. Ó. E esse aqui, ó, eu amarrei assim, ó, você congela assim, separado, não é em cima do outro, tá congelado, que eu botei ontem à noite. Aí é só você soltar e botar dentro, deixar dentro do saquinho, ó, tá vendo? Eu tirei do tabuleiro, aí vai ocupar menos espaço. Na descrição do vídeo vou deixar a quantidade da massa e também algumas dicas. Uma delas é você nunca congelar a sua massa assim. Você só congela o seu salgadinho já pronto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.